Começou hoje a quarta reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir os rumos da Selic. A decisão vai ser anunciada amanhã e tem agentes do mercado financeiro apostando que o Copom encerre o ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic. E diante desse cenário, em entrevista à rádio CBN na manhã de hoje, o presidente Lula disse que a economia nacional passa por um bom momento e que o governo federal tem compromisso com o controle fiscal, sem deixar de lado as políticas para a população mais humilde. Lula também afirmou que o Brasil vive uma situação que precisa de juros mais baixos para convencer os empresários a investirem no país. Abre aspas. O Brasil não pode continuar com a taxa de juros proibitiva de investimentos no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário a fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa absurda? Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada, fecha aspas. E mais uma vez Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao dizer que o chefe da autoridade monetária trabalha para prejudicar o país. Abre aspas. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante, é o comportamento do Banco Central. Temos um presidente do BC que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia e que tem um claro lado político. Na minha opinião, ele trabalha muito mais para prejudicar do que para ajudar o país. Fecha aspas. E sobre os desdobramentos político e econômico após essas falas, conversamos agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Eduardo Green, e com o nosso comentarista, o Miguel Daoud. Green, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista, claro, político, né? Como é que anda essa relação do Executivo com o Congresso na tentativa de aprovar pautas importantes? A gente já vem falando desse assunto há algumas semanas, mas parece que a situação a cada dia se deteriora mais, né? Qual que é a atualização na sua avaliação, hein, Green? Obrigado, boa noite e prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Petrin. Boa noite, Daúde. Sim, de fato, a relação do governo com o Congresso Nacional talvez tenha chegado no governo Lula 3 no seu pior momento, justamente quando o país mais precisaria de definições claras do ponto de vista da política econômica. Eu não vou entrar na análise da política econômica em si, mas me refiro ao fato de que me parece que o governo Lula 13 ele encerra um ciclo com a medida provisória que foi devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando se esperava que o Congresso seguisse dando apoio para a agenda econômica apresentada desde o início desse governo, e esse ciclo parece que chega ao fim porque o Congresso politicamente sinaliza que não vai mais apoiar medidas econômicas amparadas no aumento da arrecadação. Então, é muito ruim para um governo ter uma medida provisória naquilo que é estratégico para o seu plano de governo, que é aumentar a arrecadação e não conseguir ter isso apoiado pelo presidente do Senado. Esse é um fato muito inusitado, porque o número de medidas provisórias devolvidas pelo Congresso Nacional, desde que elas passaram a ser utilizadas lá na década de 80, no final da década de 80, é irrisório. Então, de fato, o governo hoje está numa situação muito fragilizada com relação ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Claro que nós temos um ambiente muito poluído, por assim dizer, considerando as eleições municipais, considerando a sucessão de Pacheco e de Lira em janeiro de 2025, e isso tudo faz com que a oposição ao governo, que busca manter o comando das duas casas legislativas se intensifique e o preço que vem sendo cobrado pelos parlamentares para seguir apoiando o governo Lula segue sendo muito elevado. E, nesse sentido, me parece que o governo vai precisar, depois das eleições, claramente repensar a sua articulação política, porque até agora o modelo que foi implementado chegou no seu limite, me parece. Não se consegue mais ter apoio do Congresso, porque a maneira como os parlamentares se comportam
já não é mais crível do ponto de vista de dizer que o governo Lula tem uma base minimamente estável. Hoje, o governo é minoritário na relação com o Congresso e há um elemento novo. Até então, o Congresso vinha dando apoio, um Congresso muito conservador, diga-se de passagem, mas vinha dando apoio à agenda econômica do governo. Vinha buscando aprovar medidas que a gente chama na pauta de costumes, como o PL das saidinhas. Semana passada, aquele projeto desastrado, na minha opinião, conhecido como o PL do estupro, mas vinha dando apoio à agenda econômica do governo. Se o Congresso seguirá atuando de maneira muito intensa na agenda de costumes e, ao mesmo tempo, passa a retirar apoio do governo na agenda econômica, o governo, de fato, está numa situação de muita dificuldade na relação com o Congresso. Então, é nesse cenário que me parece preocupante, porque o governo vem gastando, popularmente falando, fichas naquilo que era o seu projeto de fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita, mas deixando de lado agendas que são estratégicas para o país, como a reforma tributária, que, ao que tudo indica, não conseguirá avançar nesse ano, porque o Congresso, no segundo semestre, não vai trabalhar. Os parlamentares vão, evidentemente, colocar todos os seus esforços para eleger vereadores e prefeitos aliados aos seus mandatos. Isso tudo empurra para 2025, que é um ano perigoso, por algumas razões. É o terceiro ano do governo e, portanto, aquele onde o governo precisa realizar o que será necessário buscando a sua própria reeleição em 2026. E é um ano perigoso porque não se sabe quem será conduzido à presidência da Câmara e do Senado, o que pode significar, portanto, mais obstáculos ainda para a agenda econômica logo aí adiante. Então, é um cenário, politicamente falando, preocupante, esse que o governo enfrenta na relação com o Congresso Nacional. Agora, Edu, dentro do próprio governo, né, a gente vê situações que opõem posições políticas tomadas pelo presidente Lula com o Fernando Haddad, por exemplo, né? Por exemplo, no caso da taxação das blusinhas, né? O Haddad queria taxar e o Lula era contra também. Como é que você vê, do ponto de vista como cientista político, né, essa relação entre o presidente Lula, que quer equilíbrio fiscal, né, com o Haddad, que tenta fazer isso, mas que não é referendado, né, não é autorizado pelo próprio presidente? Pode haver um desgaste a ponto do Fernando Haddad se cansar e pedir demissão, ou, ao contrário, Lula demitir o Haddad? Ou você não acredita nisso? Bom, cenário 2, acho que Lula não demitirá Haddad. Para mim, seria o fim do governo na relação com o mercado, com os setores empresariais, porque o Haddad hoje é o único setor ainda confiável do ponto de vista de uma chancela. Veja, por exemplo, a declaração do presidente da FEBRABAN, na semana passada, dando apoio ao Haddad. Então, não creio que isso vai acontecer. Haddad vir a pedir demissão, eu acho também que significaria para ele um sinal de traição em relação a Lula. Ele sempre foi muito fiel a Lula, ele inclusive aceitou ser candidato à presidência em 2018 num cenário absolutamente adverso para o PT, e Haddad aposta todas as suas fichas no seu projeto de âncora fiscal, de reforma tributária, de política econômica, porque claramente tem a pretensão de suceder Lula, se não em 2026, o que é improvável, mas pelo menos em 2030. Então, não creio em nenhum dos dois cenários que Haddad sairá. Isso não quer dizer que a relação dele dentro do PT seja tranquila, porque historicamente nós temos o PT com uma visão que nós chamaríamos mais desenvolvimentista, a ideia de que inflação e dívida e juros altos não necessariamente são um problema, porque investimento pode gerar retorno e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas, e o Estado tem esse papel a ser cumprido. E é nessa perspectiva, então, política que Haddad enfrenta muito fogo amigo dentro do governo, sobretudo do ministro Rui Costa. Vale dizer também que semana passada Jacques Wagner, líder do governo no Senado, aplaudiu o retorno, a devolução da medida provisória essa do PIS e do COFINS para o governo, e, ao mesmo tempo, enfrenta muita resistência dentro do PT, sobretudo da presidenta Gleisi Hoffmann. Ou seja, o cenário para Haddad não está calmo em nenhum lado. Ele enfrenta dificuldade na relação com o Congresso, ele enfrenta dificuldade na relação com o PT, ele enfrenta dificuldade com alas do governo que não concordam com o projeto conhecido por alguns do PT como fiscalista demais para os padrões do PT.
Então, é nessa medida que Haddad vem enfrentando muitos obstáculos e Lula, e concluo com isso, ele sempre alimentou dentro dos seus ministros uma ideia de divergência para ele poder arbitrar. Lula ganha tempo buscando arbitrar as divergências. Ele alimenta, de um lado, a ala mais desenvolvimentista, a ala que não concorda tanto com o modelo de redução de despesas, mas também não pode desautorizar o seu ministro, que nesse caso é Haddad, e Lula, portanto, espera com isso verificar para que lado o vento vai soprar, para eventualmente arbitrar melhor uma posição ou outra, seja ela qual for. Então, é nesse sentido que Lula não deixa de alimentar também um setor do governo que é francamente oposto à política econômica do ministro Haddad, mas vamos ver qual será a decisão final, né? Se de fato o discurso de Lula ontem colocado de redução de gastos é para valer, o que eu não acredito, sobretudo no ano eleitoral, ou se de fato é uma tentativa de ganhar tempo para reduzir o valor do dólar, enfim, aí deixo para o Daúde avaliar um pouco mais isso, mas Lula tem se mostrado politicamente sempre nesse sentido, alimentar os seus lados opostos e ele ser o grande árbitro da decisão dentro do governo, e o que nesse sentido o torna talvez alguém que vai avalizar Haddad, porque Lula sabe que se ele perder Haddad, ele estará encaminhando-se para ser um governo ainda mais frágil do que já vem sendo na relação com o Congresso nesse ano e meio. Perfeito. O professor tem um compromisso, a gente prometeu liberá-lo, então é isso que a gente vai fazer agora. Obrigado, professor, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, Petro. É um prazer estar com você sempre. Nós que agradecemos. Obrigado, viu? Pois é, Daúde, eu queria que você comentasse então, a gente vai falar sobre a questão econômica, né, no próximo bloco, abordar um pouco mais o que disse o Lula a respeito do presidente do Banco Central, mas eu queria que você falasse agora um pouco dessa relação política do Lula com o Congresso, também analisando aí o que comentou o Eduardo Green até o momento. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, infelizmente, essa polarização que nós vivemos no Brasil, que é um tema que eu acho que não pode ser deixado de lado, isso está levando, né, uma dicotomia entre o executivo e o legislativo. E é uma separação brutal, né? O Congresso hoje, ele, evidentemente que algumas pautas econômicas ele acabou votando, mas no momento em que nós temos uma eleição municipal e temos aí a eleição para substituir o presidente da Câmara, o Arthur Lira, você acabou turvando tudo, né? Já basta que hoje nós temos uma mediocridade muito grande no legislativo e no executivo, e infelizmente o governo vai pagar essa conta. Eu não vejo que o Lula está agindo corretamente. Ele imagina um Brasil que não é mais aquele que ele governou, não é mais aquele que ele conseguiu eleger a Dilma 2 vezes, é um Brasil bem diferente. E, infelizmente, Peter, o passivo econômico, o passivo social, que é essa visão turvada que nós temos hoje, tanto de um lado quanto do outro, vai cair nas costas dos brasileiros. Os brasileiros hoje vivem uma pobreza muito grande. Nós não podemos considerar que R$ 110, R$ 120, quem ganha mais que isso por mês estaria fora da linha de pobreza. Não dá. Se você comesse um pãozinho de manhã, um na hora do almoço e outro à noite, já não seria suficiente. Então, infelizmente, nós não temos consenso. O Brasil ele deu ao Lula, né, um crédito que acabou, não existe mais. E ele continua insistindo. Eu gostaria, Peter, depois, no segundo bloco, de falar com os nossos amigos que o Congresso acaba de passar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, sem comissões, vai direto para o plenário para perdoar 23 bilhões de multas
dos partidos e dos parlamentares.